Fala pessoal, como é que vocês estão? Aqui quem fala é o Libertas e trago o último vídeo sobre a vida feliz de Sêneca, uma obra maravilhosa na qual eu li e eu reli. E eu demorei para terminar essa obra, eu parei por um tempo o canal durante a leitura desta obra. Terminei a leitura, depois eu devaneei um pouco, fiquei pensando, fiquei reflexivo, mas finalmente chegou a hora de terminar esta obra maravilhosa. E bem, a gente já passou por quase todos os pontos, na verdade a gente passou por todos os pontos de que Sêneca falou. E eu trouxe aqui, é claro, uma outra opinião sobre todas elas, e também falei os comentários no qual eu achei pertinente, tive os devaneios meus próprios. Se você quiser saber o que Sêneca disse, por favor, vá lá, compre o livro ou baixe na internet, tá bom? É muito tranquilinho achar essa obra e é uma obra realmente muito humana. É uma obra que acaba te trazendo para a realidade, é um tapa na cara que você acaba por ler. Então, assim, eu sempre estava lendo essa obra durante as minhas manhãs, quando eu ainda estava trabalhando CLT e tal, presencial. E, pô, fazia muito bem pra mim. Eu lembro que era muito agradável as minhas manhãs no transporte público, lendo essa obra, porque ela te humaniza, faz você, sei lá, se sentir realmente um ser humano e tal. Principalmente eu, que moro em capital, e, sei lá, a pessoa é tudo meio que zumbi, anda que nem doente no meio da rua. Não sei, fez muito bem pra mim esta obra, em geral. E eu creio que as minhas reflexões não vão conseguir, talvez, causar em você o mesmo efeito que o Sêneca poderia causar. Então tá aqui realmente a minha recomendação de você mesmo ir lá, você mesmo ler. Mas caso você queira alguma coisa um pouquinho mais mastigadinha, ou talvez algum pensamento a mais que a gente pode tirar dessa obra, ou o principal dessa obra, você pode ficar perfeitamente nesse vídeo, que a gente vai dar uma passada geral em tudo que aconteceu durante essa obra, certo? E não somente isso, meu amigo, você pode perceber que não tá passando nada na tela. Então você perfeitamente poderia colocar o seu celular no bolso, antes de favoritar, né, por favor, é sempre bom dar um likezinho, coloca um plim, 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 plim no sininho, caso você já seja inscrito, tá? Assim o YouTube vai te notificar de todos os vídeos que eu lançar e você poderá lavar uma louça bem limpinha, escutando a minha voz, ou até mesmo comer uma comida deliciosa me ouvindo. Muito bem, agora que a gente já foi para todos esses detalhes, A Vida Feliz de Sêneca é uma leitura bem fácil de ser feita e eu gostei muito, porque traz realmente essa questão da humanização. Muitas pessoas, na verdade, quando olham o meu canal e quando vê alguns vídeos meus, começam a perceber que eu realmente tento trazer um pouquinho a mais, né? Eu tento trazer a sua humanidade à tona, trazer você à tona, tentar alargar um pouco do materialismo, por mais que eu fale bastante das questões materiais, mas eu realmente tento me dedicar para que você perceba que você é um ser humano. E essa obra é uma obra dedicada especialmente para você perceber que você é um ser humano, que você não pode deixar sua vida passar de um jeito no qual você não goste. Você tem que ser feliz na sua vida. O que seria essa felicidade para Sêneca, né? O que seria tudo isso? E o Sêneca, ele começa da essência do ser humano, da natureza do ser humano, e ele vai levando para as outras coisas. Ele não parte do todo, né? Ou seja, da matéria e volta para o interior. Ele começa do interior e ele parte para a matéria, na questão da autonomia, né? Termina meio que falando que o homem autônomo ele vai conseguir alcançar a felicidade e satisfação. Ok, bacana. Não tem muito segredo da vida. O pessoal fica falando por falar de conteúdo mais esotérico, falar de um conteúdo mais transcendental, um conhecimento perdido. E eu posso falar para você, existe esse conhecimento? Existe. Esse conhecimento te faria engrandecer ainda mais? Com toda certeza. Mas eu acredito piamente que todas as coisas acontecem no seu determinado momento. E que todas as coisas que acontecem no determinado momento correto, elas são mais impactantes. A maioria das pessoas, elas não querem saber de conteúdo mais aprofundado. A maioria das pessoas, elas não querem saber de alguma coisa que realmente venha para salvar a vida delas. As pessoas, elas querem ouvir o que elas já sabem. Então, já que você quer ouvir o que você já sabe, eu vou falar primeiro o que você já sabe, e assim talvez você possa ouvir depois o que você não sabe. Ou talvez tentar aprender alguma coisa com uma pessoa que leu a obra. Eu não sou uma figura de autoridade, eu sou bacharel em contabilidade. Eu tô tratando sobre esse tema porque eu acho muito importante a gente saber como viver a vida, independente do que a gente for fazer, a gente ter boas práticas e boas maneiras, a gente saber se comportar, se conviver e viver a vida. Então, o meu conteúdo sempre vai ser em relação a isso, por mais que eu seja uma pessoa que esteja se especializando numa área mais de ciência social aplicada. E lembrando, não vai ser um conteúdo na internet que vai fazer você acordar para a vida. Você precisa querer realmente acordar para a vida por conta própria. Você precisa estar disposto a aprender alguma coisa de fato, né? Tinha uma frase muito boa de Platão, no qual ele falava que a mãe dele era uma ótima parteira. Só que ele só podia fazer o parto, né? Ela só poderia fazer o parto de uma mulher que estivesse grávida. Da mesma forma, ele trabalharia, né? Ele só poderia trazer sabedoria para pessoas que quisessem isso. Então, a primeira etapa é querer. E a segunda etapa
é você conseguir se colocar em posição de humildade. Como eu falei, eu não sou nenhum especialista, sou uma pessoa que tenta viver bem a minha vida, sou uma pessoa que tenta viver adequadamente a minha vida. Os meus conselhos, talvez todos, não sejam pra você. Se você viu o último vídeo, você com certeza viu que eu estava causando um exemplo que, com toda certeza, é reflexo da minha vida. Eu poderia trazer outros diversos mil exemplos, mas não era uma realidade que eu vivia e que eu não saberia informar. Então eu comuniquei com exemplos aquela sabedoria um pouco mais teórica, através de exemplos do qual eu já vivi. Mas você poderia muito bem pegar todos aqueles exemplos e aplicar para sua vida a sabedoria que está lá dentro, que deu certo, que funcionou e que vai continuar funcionando. O pessoal quer reinventar a roda, mas às vezes só fazer o básico já funciona muito. Já funciona muito. E é por isso que eu sempre vou falar, o bom cozinheiro não é aquele cozinheiro que inventa mil coisas, mas sim o cara que faz o básico bem feito. Você, na sua vida material, tá fazendo o básico bem feito? Você tá buscando autonomia da forma correta? O que é o básico bem feito? Cara, você é muito óbvio aqui. Na questão física, você precisa beber água certinho, você precisa comer certinho, você precisa dormir o número de horas certinho, você precisa desligar seus celulares a partir de um determinado horário, você tem que se expor à luz solar, tem que tomar vitamina D, tem que fazer exercício físico, você tem que ser uma pessoa que está interagindo com as pessoas, tem grupos sociais, organizações sociais, você tem que ser uma pessoa que está produzindo alguma coisa para você. É muito legal você ser o chefe, você ser o cara que está mandando, mas lembre-se, muitas vezes na vida a gente vai ganhar as coisas sendo servos. Eu sou servo aos meus clientes. Você é servo a quem? Você é dono de quem? Você quer mandar em quem? Por que você quer mandar em todo mundo? Você tem que analisar isso dentro de você e ver se os seus valores estão coadunando com aquilo que você está querendo. Você acha que sucesso é conseguir bens materiais infinitos? Então, pois bem, como você conseguiria esse sucesso de bens materiais? Trabalhando. Trabalhando, você consegue dinheiro trabalhando. Quem consegue dinheiro com o suor do outro é bandido, é ladrão, é vagabundo. Então o que você vai ter que fazer? Achar alguma área na qual você queira atuar, prestar um serviço em lugar de servo. Você vai ter que servir a alguém. Você vai ter que prestar algum serviço, você vai ter que fazer algum produto, vender algum produto, você vai ter que se vender, vender as suas horas, seja lá o que for no qual você for atuar, você tem que fazer aquilo bem feito para que você possa ganhar o seu dinheiro. E aí, tem o meu dinheiro, vai perder valor? Vai sim. Eu tô falando aqui para você o seguinte, hoje em dia só existe perda fixa e perda variável. Você vai perder o seu dinheiro a todos os momentos e a todo custo, tá bom? Não adianta colocar na poupança, você vai estar perdendo muito dinheiro, a valorização dele não cobre nem um milésimo da inflação, você está perdendo dinheiro realmente ao longo do tempo. Se colocar no tesouro, também vai estar perdendo dinheiro por causa que a inflação do IPCA não é a inflação real. A inflação real é a quantidade de dinheiro colocado dentro do mercado em circulação. Talvez as pessoas não sintam uma inflação que já existiu, que é moeda que foi fabricada, mas como está entesourada, as pessoas não estão sentindo o efeito da inflação. A inflação ela só é sentida quando a moeda entra em circulação. E isso não é o que mede o IPCA. O que mede o IPCA é a volatilidade de preço dos produtos, que aí seria numa última etapa do efeito Cantillon. Ou seja, a inflação do IPCA não é a inflação real. A inflação real está na cerca da casa dos 20% a 24%. Agora me fala algum investimento que está batendo esse percentual por ano. Não tem nenhum investimento que bate esse percentual por ano. Eu não vou te dar recomendação de investimento. O que eu vou te dar aqui é uma alternativa para você entesourar o seu dinheiro. É reserva monetária. Você que trabalhou, você ganhou dinheiro, você prestou algum serviço, entesoure o seu dinheiro comprando Bitcoin e deixando em alta custódia. Não sabe como fazer isso? Procura, vai atrás desse conhecimento, compra Bitcoin em alta custódia. Ah, mas eu preciso comprar Bitcoin quando estiver em baixa. Compra todo mês quando sair o seu salário, uma quantidade física e vai entesourando seu dinheiro. Esse dinheiro é o que eu quero guardar? Então, guarda esse dinheiro. Se você quiser investir, vai ser por conta e risco, tá? Tem muitos caras que avaliam o mercado e que estão investindo e que não conseguem bater o percentual nem da inflação. Para você ter ideia, se você tivesse comprado dólar em 2014 e comprado Tesouro Selic, você teria o mesmo valor hoje, basicamente, dos dois, tanto de dólar e tanto de Tesouro Selic. A valorização subiu junto com o dólar, ou seja, perdeu para a inflação até mesmo nos Estados Unidos. Só subiu, valorizou 4%, se você pegar um período de 2014, até 2%. Ou seja, é muito pouco. Eu tô te passando a real aqui. Pega seu dinheiro e entesoura ele, certo? Autocustódia. Isso daqui não é indicação de investimento, lembrando aí caso tenha alguma autoridade legal. Eu tô falando para a pessoa guardar o dinheiro. Bitcoin não é investimento. Bitcoin não é investimento, não é, tá bom? Isso daí é teoria monetária básica. Então não estou falando para investir seu dinheiro, estou falando para você entesourar seu dinheiro, tá bom? Isso daqui eu só tô falando caso né, alguma autoridade aí veja esse vídeo e eu não posso dar né, nenhuma sugestão de investimento. Certo, agora que eu já dei a real na sua cara, como você mudar a sua condição material de vida, você conseguiu ficar rico, conseguiu ficar numa situação favorável? Sim, vai demorar, você vai ter que trabalhar e isso vai ser construído ao tempo. Você vai viver a sua vida como? Deixando o tempo levar?
Como que você vai viver, de fato, a sua vida? Você vai deixar ficar trabalhando, trabalhando, e você vai percebendo que os dias eles vão correndo, 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 e você não está vendo onde está a sua vida nisso tudo? Começa a pensar em outras coisas além do trabalho. Realmente, na sua vida, você vai ter muitos desafios. E para fazer o básico bem feito, que nenhum bom cozinheiro deveria fazer uma comida, você não precisa necessariamente ser o melhor em todas as coisas que você faz. Você só precisa se livrar das coisas na qual são ruins para você. Cara, fique longe, longe de droga. Fica longe de álcool. Álcool é a porta de entrada para muita droga. Fica longe completamente dessas drogas feitas aí em laboratórios. Meu Deus do céu, isso daí, cara, eu vejo na faculdade. Pessoal, porra, não é humano. Você deixa de ser humano, tá bom? Fica longe de droga. Não fica dando trela pra álcool. Cara, para completamente de fazer coisas ruins pra você mesmo. Não faz tatuagem, não fica se mutilando com piercing. Para de comer besteira, para de comer coisa ruim pro seu corpo, começa a descascar mais comida, começa a comer coisa que veio, porra, de Deus, a vaca, da leite, da carne, entendeu? Não fica comendo fandangos, cara, meu Deus, isso vai fazer mal pra você, você vai ficar gordo. Não fica gastando o seu dinheiro com porcaria, com festa, com coisa superficial que vai passar. Não morra financeiramente comprando carro, nossa, em várias parcelas, meu Deus do céu. Não faz cagada, cara. Não faz cagada com o seu dinheiro, não faz cagada com você. Entendeu? Se você olhar pra alguma coisa e você perceber, porra, isso daqui é ruim, é cagada fazer isso, gastar muito dinheiro com roupa cara, entendeu? De marca, que é feio, você vai ficar parecendo outdoor, ridículo, ridículo. Meu Deus, é só você pensar assim, eu preciso parar de fazer merda e começar a trocar as merdas na qual eu quero fazer por coisas produtivas, por coisas que vão fazer eu chegar no meu propósito. Não sei, cara, qual que é o seu propósito, onde você quer chegar, mas você tem que começar a ver na sua vida o que você tá fazendo, que vai levar você até o seu propósito ou não vai. Certo? Ah, mas se o meu propósito é muito simples, sei lá, coisa do tipo. Tá bom, acha alguma coisa realmente substancial pra você fazer como propósito. O seu propósito é comprar uma casa própria, tá bom, comprou a casa própria, acabou, né? E aí você tem quantos anos de vida ainda pela frente? Comprar uma casa própria realmente é um negócio assim e tal, né? Porque um castor, né, vamos lá, ele tem o rio todo, mas ele quer pegar aquela madeira ruída e fazer um cantinho, né? É ridículo você achar que alguma terra é sua, coitada, a terra deve olhar pra você e falar assim, meu amigo, eu tava aqui 1000 anos antes de você chegar, não sou sua coisa nenhuma. Então começa a pensar eficientemente nas coisas na qual você tá fazendo, que vai chegar no seu propósito. Se o seu propósito é uma coisa material fútil, cara, quando você conseguir conquistar essa coisa, não vai mais fazer sentido trabalhar, não vai fazer mais sentido nada que você tá fazendo, tá, acabou. Ah, vou conseguir agora um melhor, uma casa melhor, uma mansão. Tá bom, cada um com o seu qual é, né? Mas eu tô falando aqui seriamente pra você. Corra de coisas que te afastam do teu propósito. E corra com braços abertos para coisas que te fortificam dentro do seu propósito. Certo? A vida, ela vai passar e ela vai passar cada vez mais rápido. Eu tô percebendo isso, eu tenho 21 anos e eu tô numa rotina que eu posso dizer que é monótona. Monótona porque todo dia eu tenho que acordar, 6 horas da manhã, eu já começo a trabalhar, pego meu café da manhã, antes de começar a trabalhar realmente CLT, na minha casa, trabalho no conforto do meu lar, tranquilamente, termino meu trabalho, eu vou pra academia, como de novo, volto pra casa, vou pro jiu-jitsu ou vou pra faculdade durante a semana, no final de semana, cuido das minhas plantinhas, cuido da minha casa, cuido da minha alimentação, fazendo comida pra semana toda, toco meu tecladinho, faço alguns exercícios, jogo um chessinho.com. E essas poucas coisas que eu faço como hobby, elas me engrandecem muito e fazem eu ter momentos a par. É muito interessante você mudar um pouco de ar, você criar memórias mais fundamentais, mais profundas. Você vai lembrar de momentos na sua velhice que não vão ser rotineiros, vão ser momentos especiais. Vai ser aquele momento que você estava na chuva, com algum colega seu, voltando de não sei onde. Vai ser um momento no qual você pegou um ônibus errado, foi não sei pra onde. Foi momentos que você fez coisa diferente, entendeu? Que você saiu do padrão, você saiu da rotina. Então eu tenho buscado isso pra mim. Eu, ultimamente agora tô indo em alguns judôs, né, vamos colocar assim, algumas academias de arte marcial diferente da minha, para conhecer novas pessoas, para novos ares, entendeu? Para ter coisa diferente. Eu já fui em algumas academias de musculação também diferente para fazer um treino, para ver como é diferente, tal, pegar novos ares, espairecer, fazer coisa diferente, de fato, aprender coisa nova. Eu estou constantemente buscando algum conhecimento novo para uma fase futura da minha vida. Isso faz com que eu sinta que eu estou vivo. Outra coisa muito importante, diário. Se você é um machão demais, journal, né? Que é um jeito que falaram pra escrever diário novamente. Então é isso. Se você é muito machão, é journal. Faz um journal, cara. Sabe o que eu faço? Eu tenho uma agenda, e nessa agenda, passa dia, vai dia, o que eu coloco nessa agenda?
Eu coloco coisas que aconteceram no meu dia, né? Eu coloco, comi, acordei no horário certo, tratei sobre cliente tal, fiz isso, não fiz isso, tal. Trabalho, fiz isso também. Segui, fui pra academia, fiz um treino pesado, não fiz um treino tão pesado, não consegui, tava fraco, tava enjoado, tava com ânsia de vômito, tava com barriga cheia. O que que eu poderia melhorar no meu treino? Eu tô prestando atenção no meu treino, eu tô prestando atenção no vídeo, o que eu aprendi no vídeo que tava passando por trás, aprendi alguma coisa de importante hoje. No jiu-jitsu, eu perdi por quê? Por que eu perdi nessa posição? Na faculdade, eu aprendi isso, eu conversei com não sei quem, eu vi aquilo, eu vi não sei aquilo. Eu escrevo o que estava acontecendo no meu dia, realmente relatando as coisas mais importantes. E depois eu coloco 3 pontos. Se eu morresse. Uma pergunta, são 3 perguntas. Se eu morresse hoje, eu morreria satisfeito? Cara, na maioria das vezes, a gente vai colocar não. E eu quero que você seja honesto pra você. Na maioria dos meus dias, tá como não. Em alguma coisa do meu dia eu falhei, eu não fiz tão forte, eu não fiz tão direito, eu não sei. No momento, eu não pensei naquilo, mas quando eu tô escrevendo no diário, eu sou honesto comigo mesmo. Eu não morreria satisfeito porque eu não fiz isso direito, porque eu não fiz aquilo direito. E aí a gente vai se aperfeiçoando, a gente vai mudando um pouco como a gente vai pensando. O segundo ponto que eu sempre coloco é se eu me aproximei do meu propósito ou se eu me distanciei do meu propósito nesse dia. O meu propósito é muito simples, tá? E eu acho que quanto mais simples é seu propósito, mais eficiente ele é. O meu propósito é que seja feita a vontade de Deus na minha vida. E qual que é o caminho para que isso aconteça? Eu serei uma pessoa prudente, eu serei uma pessoa bondosa, eu serei uma pessoa verdadeira. Pronto. É isso. E aí eu coloco, eu fui uma pessoa mais prudente, eu fui uma pessoa mais verdadeira, eu fui uma pessoa mais bondosa. Eu aproximei ou me distanciei do meu propósito. E o terceiro e último ponto, ao que eu sou grato. E eu escrevo que eu sou grato no dia. Isso é maravilhoso. Isso fez eu sair de uma rotina que eu... Cara, o tempo voava. Voava. Eu piscava, eu já tava na metade do ano, eu piscava de novo, tava no final do ano, com um champanhezinho com a família. Eu parei dessa situação depois que eu saí da escola e comecei a viver. E comecei a prestar atenção no que a vida tá passando. E tá lá no meu diário. Todas as coisas, todas as desgraças que estavam acontecendo, todas as coisas felizes, todas as histórias. Cara, isso é maravilhoso. É maravilhoso mesmo. É essencial pro nosso crescimento, pro nosso desenvolvimento. Vocês perceberam que eu não contei nenhum segredo? É tudo coisa que você já sabe, só que você não faz. Geralmente a maioria das pessoas não faz. A vida tá toda lascada, tá toda ferrada, por causa que a pessoa não tem prioridade. A preferência temporal sua é baixa. E você deveria conseguir aumentar essa preferência temporal para que você passe a respirar. Passe a respirar. Tem muitas coisas que não vão ser culpa sua. Entendeu? Tem coisas que acontecem na sua vida que, rapaz, realmente é complicado. É complicado as coisas que acontecem na nossa vida de surpresa. Como ladrão, né? Passa surrapilhando tudo que a gente tinha, tá? Uma desgraça em cima da outra, que às vezes acontece. Às vezes é uns anos que a gente passa que é de azar. Coisas que a gente não consegue controlar. Mas você vai se namorear a vida toda por causa disso? Eu não tô contando nenhum segredo pra você. Eu tô falando pra você ser um ser humano funcional. Teve um doutor que ele foi excomungado por causa que ele falava pra rapaziada lavar a mão, entendeu? Pra operar as pessoas, lavar a mão pra conseguir fazer parto e tal. E o cara foi excomungado por causa que ele estava trazendo uma ideia nova. Na maioria das vezes, o mundo vai estar contra você, o mundo vai estar com as suas teorias. E a maioria das vezes o mundo está errado. A maioria das vezes o mundo está errado. Isso se repetiu no passado e vai continuar se repetindo no futuro. E no dia de hoje também acontece. Acreditava que a Terra era plana e tinha uma tartaruga, uns negócios assim absurdo. Entendeu? Aí chegou um cara e falou, não, a Terra é redonda. E todo mundo fala assim, não, você tá mentindo, isso, você é bruxo e tal. E o pessoal começou a caçar. O ser humano não mudou muito. O ser humano não mudou muito. Agora a gente tá parando de andar de carroça, tá andando de avião, mas o ser humano atrás da carroça ou atrás do avião, às vezes é o mesmo. E às vezes o cara que tá pilotando o avião é pior que o cara que tá pilotando a carroça. Lá no passado, porque lá no passado o cara que pilotava a carroça poderia ser um guerreiro, poderia ser um cara com disciplina de espartano. Hoje em dia não. Então as coisas elas vão mudando ao longo do tempo. E aí a gente entra na parte espiritual. Eu quero que você saiba que agora eu vou começar a falar coisas que não são tão óbvias. E que a maioria das pessoas talvez não concorde. As pessoas às vezes ficam só no ponto do materialismo e ponto, acabou. E tudo bem se você quer levar uma vida assim, mas eu acho que a idade ela vai comprovando algumas coisas. E eu sou cristão o suficiente para saber que tem muita coisa que eu me aprisiono mentalmente, eu crio minha própria prisão mental, mas que faz eu ser mais livre do que qualquer outro viciado aí que tá no mundo material. Realmente. Mas eu não sou também muito diferente. Eu tô de pouquinho em pouquinho. Tô de pouquinho em pouquinho. O meu eu real não é esse meu eu libertas que tá aqui. Esse meu eu libertas é um eu ideal. É um pensamento, é o mundo das ideias. É o mundo ideal meu. Eu queria reproduzir completamente essas ideias. Mas eu já falei pra vocês, eu coloco na maioria dos dias do meu diário que não morreria satisfeito. Ponto. Eu vou ser honesto comigo.
Eu vou ser honesto com o meu próprio espírito. Quanto à sua essência, você vai ser um joguete nas circunstâncias que vão passando na sua vida? Você vai se moldando completamente conforme a situação? Ou você é aquele cara turrão, que é rígido que nem uma pedra, que não muda conforme nenhuma situação? Os dois tá errado. Os dois tá errado. A pessoa que busca o equilíbrio entre ser uma pessoa que não é um joguete nas situações da vida e vai se moldando que nem uma metamorfose ambulante, e também não é uma pedra que sai quebrando todas as barreiras com a mesma convicção, não. Você tem que... É porque só não lê literatura clássica. Se você lesse Odisseia, você vai perceber que o Ulisses, ele era um guerreiro que era fixo e ao mesmo tempo era volátil. Tinha um equilíbrio. Ele sabia sair das situações. Ele não era o mais forte, ele não era o mais ágil, mas era o mais adaptável. Ele não era um joguete nas circunstâncias que aconteciam. Ele tinha a essência dele. Então como que vai ser a sua essência? Como você vai constituir a sua essência? Tem muita gente que acredita que o espírito dela é as memórias. E a coisa que a gente mais lembra são de circunstâncias e situações que a gente passou com outras pessoas. E isso está completamente relacionado com o nosso espírito, com a nossa ligação, realmente, que a gente tem com outras pessoas. Como você anda tratando os outros? Muita gente fala assim, a virtude tem que servir a gente. De uma certa forma, sim, a virtude ela acaba servindo a gente. É claro que se a gente for virtuoso em alguma situação, a gente acaba se beneficiando. Mas na maioria das vezes, não. Na maioria das vezes que a gente vai ser virtuoso, a gente não vai ganhar benefício nenhum. E muitas vezes a gente não sabe quando a gente vai ganhar o benefício e quando não vai ganhar. Às vezes a gente é virtuoso, não espera nada em troca e a gente acaba ganhando. Às vezes a gente é virtuoso esperando alguma coisa em troca e fica de xereca. Pô, e aí? Você vai saber o momento exato que você vai ser virtuoso para ganhar alguma vantagem? Ah, mas você seria assim caso você estivesse numa ilha deserta? Não, não seria. Por causa que essas virtudes de traquejo social com os outros, de bom trato com os outros, de tratar a pessoa bem, cara, não vai ser usado no deserto porque não vai ter pessoa lá. Mas eu vou usar, com certeza, virtudes mais ligadas à materialidade. Eu vou ter que ter coragem. Para enfrentar o deserto, a circunstância na qual eu tiver, eu vou ter que ter. Né? Senão eu morro, é isso eu morrer. E quanto mais longe a gente vai procurando a nossa essência, a gente vai procurando como nos encontrar em nós mesmos e vamos passando por diversas teorias que a gente tem que se desapegar porque a gente não vai sentir dor, então a gente tem que largar completamente o materialismo, ou a gente tem que ir completamente à espiritualidade, ou não, a gente precisa ser uma pessoa mais tendente ao materialismo. Você percebe que a gente está desequilibrando tudo. A gente está buscando nós mesmos longe de nós. É que nem Agostinho falava que rodou o mundo todo à procura de Deus e achou Deus nele mesmo. Tá perto, eu sei que parece que tá escuro e você sai pegando, né, apalpando as coisas e vai indo pra longe, mas tá perto de você. Sua essência tá perto de você. É sua própria natureza, e é isso que Sêneca coloca no livro. Ele começa o livro falando, uma vida feliz é aquela que tá de acordo com a sua própria natureza. Você não pode querer viver que nem um animal, sendo que você é um ser humano. Você tem que viver que nem um ser humano. Você não pode querer ser uma planta. A planta, ela tem as características essenciais para viver que nem planta. Você tem uma característica essencial para viver que nem ser humano. O ser humano, ele pensa, ele passa de uma base aristotélica mesmo. Que o ser humano, ele pensa, ele precisa usar a razão para se alocar no mundo, para ser um ser que representa corretamente aquilo que está fazendo. Então a vida feliz, ela passa de diversos pontos. Só que aí a gente vai percebendo que a felicidade que Sêneca vai falando não é essa que a gente se convencionou a falar que é a alegria. Não, não é você ser alegre o tempo todo, bobo alegre, não, viver sorrindo por aí. Isso é idiotice. Isso não é essencialmente saudável. Você precisa saber o que é tristeza para aí conseguir aproveitar a graça. E a felicidade dele também deixa longe essa questão de ser um momento tal, de aproveitar a vida, de aproveitar as coisas, de ver as oportunidades e aprender. Não, isso daí é muito bom. De fato, você viver uma vida na qual você está vendo as coisas, é bacana demais. Qual você está realmente vendo, é bacana. Mas você pode aproveitar a vida de diferentes formas, de formas horrorosas e tal. A vida feliz é uma vida que vale a pena ser vivida. Você vai passar a sua vida toda e você não vai saber que sua vida é feliz. Você só sabe a conclusão disso no dia da sua morte. No dia da sua morte. Momento mombre, momento more. Lembre-se que você é um homem, lembre que você vai morrer. Vai chegar esse dia. Então, um exercício excelentíssimo para que você passe a perceber que a sua vida é finita e se tá certo o dia que você tá vivendo, se imagina no dia da sua morte. Você teria orgulho do que você viveu? E seja honesto. Eu vou ser honesto comigo mesmo. Eu não teria orgulho do que eu vivi. Ponto. Ponto. Isso faz com que eu entre em uma condição de humildade para que eu me modifique, eu mude. A gente leu A Vida Intelectual de Antônio Sertilanches e eu creio que uma das principais mensagens é a humildade. É você saber que você pode aprender e que você pode ser melhor.
Ah, mas eu já sei desse conteúdo, eu já sei disso, já sei daquilo. Bacana, já sabe. Talvez eu tenha te apresentado um monte de coisa que você já sabe. Eu falei aqui que você tem que comer direito, você tem que beber água. Eu não falei uma coisa na sua vida material. Você tem que ser limpo, tá bom? Ser limpo. Tem muita gente que é imunda por aí, que anda com a cama suja, que anda com as unhas todas sujas, entendeu? Que anda com aquele fiapo de meia no pé, que o pé é todo cascudo, que não limpa os dentes, dente tudo podre. Cara, você tem que passar um raio-x em você mesmo, você tem que ir olhando. Pô, seu cabelo tá bacana, não tem cabelo? Pô, o que é isso, cara? O que aconteceu aí nesse processo? Sua pele é esquisita. Cara, o que você tá fazendo pra pele ser esquisita? Você tá fazendo alguma coisa pra sua pele tá deformada. Seu nariz do jeito, tá bom, não tem como mudar, fazer o quê, né? Mas tá cheio de cravo, pô, sei lá, dá um jeito nisso, né? Toma um banho direito, escova o dente, né? Sua boca tá toda ressecada aí, tá com o lábio tudo nojento. Pô, deixa o bagulho direito, fica apresentável, sua barba tá toda esquisita. Pô, dá uma parada, né? Tem que ficar apresentável. Pô, a gente tem que falar o básico, né? Eu tô falando, fazer o básico é difícil, cara. Você acha que é fácil beber água direitinho, comer direitinho, todos os dias? Você acha que é fácil fazer exercício todos os dias? Você acha que é fácil você ir pra cama no mesmo horário sempre? Pô, é fácil, né? Fácil é falar. Fazer de verdade é difícil, cara. Ficar apresentável, ser um ser humano respeitoso, pô, isso daí é difícil mesmo, tá? Mas é básico, todo mundo sabe, todo mundo deveria saber. Todo mundo sabe que tem que passar fio dental, mas não passa. Pois é, todo mundo sabe, mas não faz. E aí tá o problema das coisas. As pessoas sabem que tem que fazer alguma coisa, mas não faz. Ah, mas eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Aí você vai olhar o celular do indivíduo, tá lá 4 horas. Ah, não, mas eu assisto os negócios andando, fazendo, que nem você falou, coloquei no bolso, tô lavando louça aqui te ouvindo. Aham, que eu acredito nisso. Você até pode estar fazendo alguma coisa de útil, mas todo momento que você fica aí no celular, você tá fazendo alguma coisa de útil, o celular tá no bolso, tá passando e tá reproduzindo. Não é. Você tem muito tempo aí vago que você fica sem fazer nada, você fica perambulando por aí. Também tem muita coisa que realmente você escolheu decisões ruins na sua vida e você tá sem tempo por causa que você tomou essas decisões. Saia dessa condição. Saia dessa condição. Ah, mas é difícil sair dessa. Porra, eu não tô falando aqui que é fácil. Eu não tô te dando promessa. Eu não sou político pra ficar te prometendo coisa fácil. Não, eu tô te prometendo aqui, cara, que se você fizer uma coisa direita na sua vida, você vai ser uma pessoa direita. Eu tô falando pra você ter uma autossalvação. Você não vai salvar sua mãe, você não vai salvar o seu pai, você não vai salvar o seu irmão, você não vai salvar a sua namorada, mas você pode se salvar. Se nem isso você quer fazer, pô, é Jordan Peterson básico, né? Primeiro arruma sua cama, depois tem que salvar o mundo, né? Cuida do básico primeiro. O pessoal fica pensando em muita coisa mirabolante. Não. A vida é o básico, mas o pessoal não faz básico. É complicado mesmo, esse nível. O pessoal não faz básico. Eu não faço básico, tá bom? Não faço. Não faço. Eu não arrumo a minha cama todo dia, tá bom? Não arrumo a minha cama todo dia. Eu não escovo meu dente 3 vezes ao dia. Escovo 2. Eu não passo dental todo dia. Eu sei. Entendeu? Eu não passo hidratantezinho no pé pra não ficar cascudo, não ficar escroto. Entendeu? Eu não pego meu kimono quando eu vou lavar e esfrego com buchinha, titim por titim, pra ele tá impecável branquinho. Não, eu jogo ele num balde, jogo água quente e jogo Vanish. E vê se sai, entendeu? Depois eu passo na máquina. Né? Limpo grosso. Você entende isso? Você entende que tem coisas pequenas assim, que a gente não faz mesmo, mas deveria ser feita. Deveria ser feita. E coisas no seu espírito também deveriam ser feitas. Principalmente no seu espírito. Fica, né? Você vai morrer, seu corpo, ele vai se decompor, vai virar mineral pra terra. Vai virar matéria de novo. Vai voltar. Vai ser cíclico. A sua mente, você vai estar lá com o seu diário, seu journal, seus filhos vão ler, talvez seus netos. Se você deixou alguma coisa no YouTube, talvez depois de muitos anos ainda tenha gente escutando. Talvez você tenha alunos que passou ideia pra frente, ideia pra frente, ideia pra frente. Tal. Talvez você tenha sido alguma ferramenta importante. Fica, tá? Vai passando, vai passando. E aí seu espírito não? Seu espírito morreu, acabou. Tem que ter muita fé, entendeu? Pra acreditar que tudo isso foi feito ao aleatório, ao acaso. Sêneca, ele parte de uma premissa que ele tá concordando com a natureza dele. Que ele tá concordando que as coisas são perfeitas. E ele não tá indo contra a perfeição. Ele tá indo a favor a essa perfeição. E é isso que eu quero que você perceba, que você pode ir de acordo a essa perfeição, de acordo à unidade. E tem vários jeitos de fazer isso. A gente não consegue fazer nem as coisas básicas. A gente tem que pedir ajuda para os outros o tempo todo. A gente é ajudado, auxiliado pelos outros o tempo todo para conseguir fazer o básico. Se a gente fosse sozinho no mundo, a gente não sobreviveria. Entendeu? A gente não ia conseguir morrer que nem passarinho, não. Se tivesse que pegar sua própria comida, se tivesse que limpar sua própria roupa, se agasalhar, fazer fogueira, cuidar do seu acampamento, tudo sozinho. Se imagina uma situação completamente sozinho, de sobrevivencialismo mesmo.
Você ia talvez conseguir viver algum tempo, mas depois ia morrer, não ia ter incentivo suficiente para você ficar com 70, 90 anos e morrer. A gente precisa de ajuda, a gente serve várias vezes outras pessoas. É assim que a gente ganha dinheiro na vida, no mercado capitalista. A gente está servindo o outro. A gente está no estado de servidão o tempo todo. E aí você quer fugir de ser servo? Você quer fugir de ser servo, mas vai ser escravo aí do seu próprio desejo, do seu próprio ego, das suas próprias coisas. Pô, não sei, cara. Assim, sendo bem sincero, eu não sei, tá? Eu tomei uma escolha. Eu tomei um partido, né? De tentar viver a minha vida com coerência, certo? Sabendo da minha pequenez, sabendo do meu tamanho, sabendo no que eu posso escolher ou deixar de escolher. Mas o espírito ele tem que ser revisitado várias vezes e ver se tá tudo certo, se tá tudo em ordem. Se tá passando por algum problema nebuloso e tal, entendeu? A vida vai mudar diversas vezes e vai te colocar em circunstâncias diferentes. Diversas vezes. Você pode ser um joguete na vida. Você pode ir de lá pra cá tal. Você pode ter virtude também. Ah, mas eu só vou ter virtude quando serve a mim. Que a virtude não pode servir aos outros, tem que servir a mim, eu não posso servir a virtude, seja lá o que for. Cara, assim, boa sorte pra saber o momento exato de ser virtuoso pra ganhar alguma coisa em troca. A virtude ela auto se anuncia, né? Isso é bem bacana. Dá pra saber quando é fingimento, quando é alguma coisa que não é natural, e dá pra saber quando que vem realmente do coração. Isso é legal da virtude, porque quem chega falando assim, eu sou rei, né? Eu mando todo mundo, não manda nem porra nenhuma, na verdade, né? E quem chega falando, eu sou corajoso, geralmente é medroso. Se a pessoa falar, chegando falando que é organizado, todo mundo fala assim, porra, essa pessoa deve ser pessoa mó desorganizada, eu sou honesto, todo mundo já pensa assim, porra, deve ser maior mentiroso. Porra, tem um bagulho desse, né? Que eu perguntei um dia, né, pra um cara se ele mente, o cara falou, não, nunca menti. Porra, é um bagulho de ego, né? Da porra isso, né? A pessoa. Não, eu sou virtuoso, eu não minto nunca, eu sou verdadeiro. Cara, assim, bacana, né? Mas você já mentiu na vida? Não menti. Porra, aí é foda. Como que a gente. Eu falo isso, mas eu quero ser verdadeiro, né? É um propósito que eu tenho, é um caminho no qual eu tenho. E é difícil. Pô, só a questão da verdade é muito difícil a gente ser verdadeiro com nós mesmos e é difícil também ser verdadeiro com outros. E quanto mais a gente quer ser verdadeiro, cara, é impressionante. Quanto mais a gente quer alguma coisa, mais parece que aparece situação para que a gente invente alguma coisa nebulosa, para que a gente coloque história, né? Pô, é impressionante, é impressionante. E bem, geralmente, quando a gente não age com a nossa conduta, né, a gente se ferra, né? Parece um karma cósmico. Mas não, é porque a gente tá chegando perto, né, de alguma coisa, da unidade. Pô, nunca aconteceu isso com você, né? É um acaso, né? Eu menti, eu falei que eu não ia mentir. E aí eu menti em determinada situação, porque eu precisava, não sei porquê. E no final não precisava, né? Depois passa ano, não precisava. Ah, colei na prova tal. Passa ano, você vê que foi bobeira, né? Que você deveria ter tido outra conduta. Ah, que eu enganei não sei quem, que eu passei a perna não sei quem. Passa ano, você percebe. Porra, por que eu fiz aquilo? Eu não sei se isso acontece com você. Se acontecer com você, eu creio que é um bom sinal. Entendeu? É um bom sinal. Porque você tá percebendo que as coisas que você faz é pequena. Se eu jogo uma pedra e ela te bate, é porque estava na sua altura. Se você sobe um pouco, deixa de estar na sua altura e a pedra não te atinge mais. Só que quando o patamar é o chão, e eu jogo pro chão a pedra, você vai ser atingido, não tem? Você quer cavar um buraco, você quer ir mais pra baixo? Você sempre vai ficar nas mesmas pequenices, brigando pelas mesmas coisinhas, entendeu? Rixinha de convivência. É isso, tá? Uma criança, ela vai brigar por um ursinho pela outra, aí vai chegar um adulto e falar assim, ó, vocês podem brincar de alguma coisa em conjunto, tal. E talvez chegue o outro pai e aí fala assim, pô, mas meu filho pegou o primeiro ursinho. E aí você vai entrar numa discussão com o pai, e talvez tenha que chegar um anfitrião, uma pessoa um pouco mais velha, o dono do ursinho, e fala, não proceda assim, proceda de outro jeito. Bacana demais essa situação toda que eu tô falando pra você. Mas, muito provavelmente, seu problema não é mais com o ursinho, aquele ursinho do outro. Seu problema agora é com algum imóvel aí, né? De alguma herança da família, né? Talvez seu problema seja um problema de convivência com seu pai, com a sua mãe. Talvez seu problema seja um problema conjugal, né? Uma coisa pequena, assim, tal, que você fica de mesquinharia. Pô, coisa baixa mesmo, comida, assim, o pessoal pede um pedaço do seu lanche, você já fica bravo, já faz bico, né? Fica bravo, sei lá, cara. É muito pequeno. No final do dia, cara, Salomão tinha completa razão, é tudo vaidade. É tudo vaidade, inclusive isso que eu tô fazendo aqui pra vocês, falando todas essas coisas. É vaidade. Na verdade, eu não tô falando pra ninguém, eu tô falando pra mim mesmo. Entende? Eu só tô gravando e tô rezando aqui pra um dia monetizar isso daí, eu conseguir ganhar um troquinho a mais. É isso, entendeu? E se Deus quiser, eu puder ajudar alguém. Quem dera, né? Quem dera. Mas não espero isso. Espero, porque eu não consigo ajudar ninguém, né?
Você tem que se ajudar. Se ajudar, cara, já é o bastante. Se eu me ajudar, já é o bastante. Eu tô me ajudando dessa forma aqui, deixando devanear todos os pensamentos que eu tive durante a leitura de A Vida Feliz de Sêneca. E finalmente eu cheguei na conclusão que a felicidade do Sêneca é a contemplação da própria vida. Não nesse sentido de, precisa aproveitar a vida, é isso mesmo, o One Piece é a amizade que a gente faz pelos caminhos. Não, não. Valeu a pena ter vivido essa vida? Você criou seus próprios parâmetros de sucesso? Seu parâmetro de sucesso foi ter uma Mercedes, você conseguiu uma Mercedes? Parabéns! Palmas e palmas. Agora, se a sua ideia de sucesso foi pensar a sua vida em tempo, falar assim, ó, eu tenho tal tempo e eu consegui passar bastante tempo com meu filho. Satisfação gigante. Eu passei os últimos dias com a minha mãe, dela, e eu honrei e respeitei ela. Maravilhoso. Eu consegui ensinar para determinadas pessoas determinadas coisas, e eu creio que eu pude ajudar as pessoas com isso. Eu pude servir as pessoas de determinado jeito, entendeu? Eu creio que eu pude ser útil com isso. Eu creio que eu fui uma pessoa boa. É isso. Eu creio que a verdadeira felicidade é essa contemplação. É tudo isso, é você ver se valeu ou não valeu a pena. E isso a gente só consegue no dia da morte. Momento ombra, momento mor. Lembre-se que você é homem, lembre-se que você é mortal. Eu não vou salvar sua vida. Eu não dei nenhum conselho extraordinário aqui. A maioria das coisas que eu falei são coisas que a maioria das pessoas já sabem. Sêneca falou tanto de coisa que falou, e as pessoas naquela época também já sabiam, e as pessoas sempre vão bater de cara com os mesmos temas. A gente não evoluiu muito, tá? A mesma pessoa que estava dirigindo carroça antigamente é a mesma pessoa, ou até pior, a que está dirigindo o carro, a Mercedes, o Audi, que seja, entendeu? O avião, até mesmo. Então, é analisar a si mesmo, né? É esse exame de autoconsciência. Você não vai salvar sua mãe, você não vai salvar seu pai, você só pode salvar a si mesmo. Então, tente fazer isso bem feito, não é mesmo? Bem, fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi A Vida Feliz de Sêneca. Que obra, cara. Que obra sensacional. De autonomia, de virtude. Passa por tudo, né? É uma visão sóbria sobre tudo. Mas o pessoal acha que é radicalismo tudo isso que eu falei, né? Então vai saber. É isso. Aos corajosos que ficaram até o final desse vídeo levando lapada, lapada, esculacho, muito obrigado, cara. Porque, sendo bem sincero, nesse início de canal, o que realmente ajuda é a audiência, é ficar realmente tempo assistindo e assistindo, tá? Então eu fico realmente muito grato às pessoas que assistem todo o conteúdo, tentam entender tudo que está sendo preposto aqui por mim. Você dispõe de um tempo da sua vida que não vai voltar mais. E por mais que você esteja fazendo outra coisa durante esse tempo, foi uma honra, tá? Poder estar conversando aí com você, tentando, né? Falar com sua alma. Com sua alma. Então, fico por aqui. É isso aí. Se você quiser, deixa um like. Se não quiser também, não deixa. Tudo bem. Tchau, tchau.